Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Eu queria que você gravasse esse versículo de Atos 2, capítulo 38, porque nós vamos falar sobre ele. É importante a gente entender isso. É importante a gente saber o processo, como que funciona, o que nós precisamos fazer primeiro. Então, grave esse versículo. Aí depois nós vamos para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, versículo 32, diz assim: somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecerem. Quando eu leio esse capítulo 5 e esse versículo 32, eu lembro que meu pai falava muito sobre a questão da obediência. Nos últimos dias de vida dele, ele pegava na minha mão, e a única coisa que eu lembro que ele falava muito para mim era: obedeça. Agora eu vou voltar um pouco lá para Lucas, no capítulo 11 de Lucas, versículo 13, diz assim: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então vamos lá. Lemos lá no capítulo 2, versículo 38, Pedro falando que nós deveríamos primeiro se arrepender. Então existe um caminho para a gente entender, para que a gente receba o Espírito Santo. Então Pedro ele fala sobre o arrependimento, mais para frente fala sobre a obediência, no capítulo 5, versículo 32, e a gente voltando aqui para o livro de Lucas, fala sobre que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o que eu entendo? Existe um processo: arrependimento, obediência e pedir o Espírito Santo. Eu lembro que quando o Senhor ele estava reunido com os discípulos, logo depois da partida dele, ele voltou, se reuniu com os discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, no livro de João, no capítulo 20, versículo 19, tem uma mensagem. Eu tenho certeza que, se você prestar bem atenção, você vai entender o
que Deus fez e o que Ele quer que a gente faça. João, capítulo 20, versículo 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, então, um domingo, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Eu estava pensando sobre essa passagem de João, quando Jesus ressuscitou e veio até os discípulos, mostrou a ferida nas mãos, mostra do lado, e aí fala sobre o Espírito Santo. Então, o que acontece? Vamos tentar entender isso. A gente leu lá em Atos 2, versículo 38, e aí fala sobre que para a gente receber o Espírito Santo, a gente, primeiro passo, a gente deveria se arrepender. E aí eu fiquei pensando na vida dos discípulos. Eles se arrependeram, começaram a caminhar com Cristo, e na caminhada eles foram aprendendo o que o Senhor queria que eles fizessem. Na caminhada, a gente se acomoda, a gente não busca o entendimento, a gente não busca saber o que a gente precisa obedecer, porque como obedecer sem saber o que a gente precisa fazer? E é importante a gente entender que o arrependimento ele começa primeiro no coração. Só que o fato de você não ir ao templo diante de pessoas, de testemunhas, vamos dizer assim, e declarar esse arrependimento, se você não fizer isso, se você não for ao templo ou chamar alguém para orar por você e você levantar sua mão, se prostrar diante do Pai e fizer esse ato, eu posso te falar com experiência. O bichinho vai ficar falando o tempo todo no seu ouvido que você não fez isso, que você não se arrependeu, que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então, existe um caminho de arrependimento, um caminho de obediência, e depois que você obedece, ele faz igual fez com os discípulos, reunidos em um só lugar. Eu imagino ali os discípulos conversando, falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, falando sobre Jesus, e de repente o Senhor entra naquele lugar
e sopra sobre eles o Espírito Santo. E na caminhada a gente vai se aprofundando, vai entendendo o que a gente precisa fazer para obedecer, por onde a gente deve caminhar, o que a gente deve fazer. E quando a gente, de fato, a gente se arrepende e se entrega a Ele, a gente busca o conhecimento, a gente busca entender o que Ele quer que a gente faça nessa caminhada, já de filho, uma caminhada onde você passa a ser chamado de filho. Nessa caminhada de entendimento, de conhecimento da palavra, a gente começa a entender o processo. Então, na caminhada, a gente precisa se arrepender, obedecer, clamar pelo Espírito Santo. Então a gente clama, a gente chama o Espírito Santo, e aí ele vem e repousa sobre nós. Então é importante a gente se reunir, é importante a gente estar junto em um lugar e a gente clamar pelo Espírito Santo, que aí ele vem e repousa sobre nós. É isso. Que a gente entenda que o processo é esse. O processo é se arrepender, obedecer e clamar todos os dias pelo Espírito Santo. Todos os dias. Porque quando a gente clama por Ele, Ele vem. E o arrependimento, Hermes, é a obediência todos os dias. Então todos os dias a gente tem que obedecer. E para a gente obedecer, a gente precisa ler. Então a gente faz a leitura da palavra, vê o que Ele fala com a gente e obedece. Obedece aquilo que Ele falou com você naquele dia, e sobre os outros dias que você já leu, você também obedece. E aí na caminhada, os carrapichos vão caindo. A gente vai deixando os prazeres da carne. A gente vai deixando essas coisas de lado. Então é importante a gente entender que na caminhada a gente precisa obedecer. A gente precisa todos os dias obedecer. Todos os dias. Leitura da palavra e obediência. Leitura da palavra para saber o que Ele quer que a gente faça todos os dias. Se errar, se cair, se arrepender. Se arrepender, levantar e continuar a caminhada. Então, todos os dias, a gente precisa se alimentar, porque a palavra ela é alimento para a gente, porque a gente não consegue obedecer sem se alimentar. Porque quando a gente fica muito tempo sem ler a palavra, a gente fica distante do Pai, a gente fica distante do alimento, a gente fica distante de Deus. Porque Ele disse que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra. Então a palavra, ela é o alimento para a alma, para o espírito, para que a gente consiga ficar firme na caminhada, para que a gente consiga obedecer. Então é necessário todos os dias a gente ler a palavra, todos os dias a gente entender o que Deus quer que a gente faça e obedecer todos os dias. Hermes, mas se eu errar, se eu cair, se arrepende e continua a caminhada. Porque você já entendeu para onde você está indo. Você já entendeu para onde nós vamos. Então, é isso. Entende isso? Então, para a gente obedecer, a gente precisa
entender o que a gente precisa obedecer. A gente não obedece sem a gente saber o que a gente precisa. Como obedecer a alguém, como fazer a vontade de alguém, sem entender o que ele quer que a gente faça. A gente se arrepende, a gente obedece, mas para obedecer, a gente precisa entender o que ele quer que a gente obedeça. Por isso é importante a gente se aprofundar no conhecimento da palavra, é importante a gente buscar o conhecimento da palavra. Salomão já falava isso lá atrás. Falava que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se eu temo a Deus, eu busco a sabedoria, eu busco o entendimento. Eu preciso entender o processo, eu preciso entender que é necessário buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, se aprofundar, para a gente conseguir obedecer, porque senão eu não sei o que obedecer, senão eu não sei o que fazer. Então, existe um processo, arrependimento e obediência, porém, eu só consigo obedecer se eu souber o que eu preciso obedecer. Às vezes a gente quer viver algo novo, mas para viver algo novo, é necessário a gente entender o processo. Processo de arrependimento, de obediência e clamar pelo Espírito Santo. Porque quando a gente clama pelo Espírito Santo, como diz lá em Lucas, o Espírito Santo vem e repousa sobre nós. Ele vem e habita no nosso coração. Entende isso? Então, para viver algo novo, a gente precisa se arrepender, a gente precisa obedecer e clamar pela presença do Espírito Santo, que ele vem e repousa sobre nós, como diz lá em Atos. Amém? Não tem como a gente dizer que a gente ama o Senhor, que a gente conhece o Senhor sem se relacionar com Ele. A gente precisa, na caminhada, entender o que Ele quer que a gente faça. A gente precisa se relacionar com Ele. A gente precisa, todos os dias, saber o que Ele quer que a gente faça. E a gente conversar com Ele, através da palavra, através da oração. A gente precisa buscar esse conhecimento e conversar com o Pai, todos os dias. Orando, lendo a palavra, se alimentando. Todos os dias, se alimentar. Que aí a gente começa a entender o que o Pai quer que a gente faça. Não tem como a gente dizer que é amigo de Deus se a gente não tiver relacionamento com Ele. Não tem como a gente dizer que nós somos amigos do Pai sem a gente se relacionar com o Pai. Sem a gente viver, sem a gente ter essa vida de relacionamento com Ele. A gente precisa se relacionar com o Pai. Entende? O problema é que muita gente às vezes busca essa paz, busca a cura, busca uma vida melhor em pessoas. O problema é que a gente cria expectativa em pessoas, em homens. A gente vai para uma festa porque vem fulano, vem ciclano, vai pregar, e aí você está indo por causa do homem e não por causa de Deus. Então, não adianta buscar em homens. É importante a gente ir ao templo? É claro que é importante. Mas não podemos ir ao templo adorar por causa do homem. O problema é que às vezes a gente busca no homem aquilo que o Pai já te entregou. A gente busca no homem aquilo que o Pai quer te entregar. Então, que a gente não busque mais no homem, que a gente busque no conhecimento, a gente busque entender o Senhor cada dia mais, entender a vontade dele para nossas vidas, como fala lá em Provérbios,
que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se a gente teme a Deus, como a gente diz que teme, então a gente busca o conhecimento da palavra, a gente se enche da palavra, da presença dele e clama por ele, pelo Espírito Santo, que ele venha e mora em nós, ele habita em nós. Amém? É isso, pessoal.